Pessoal, veja só. Hoje eu tenho a honra de bater um papo com uma pessoa que foi meu chefe, enfermeiro, e onde eu pude aprender muito sobre, principalmente, políticas públicas de saúde, né? Hoje vamos conversar com o enfermeiro Márcio Magalhães, é enfermeiro há 14 anos, na atenção básica tem experiência há 12 anos, especialista em urgência e emergência, bombeiro militar do estado de Alagoas. E o nosso papo hoje vai ser justamente sobre educação permanente em saúde e educação popular em saúde. Eu vou começar com o Márcio. Vou logo explicar para ele, pessoal, antes de passar a palavra para ele, eu vou explicar para ele um pouco sobre o nosso curso, né, a qual tenho a maior honra de ser aluno do curso pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Então, o curso, Márcio, ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde destinada à formação técnica a todos os agentes comunitários de saúde que estão atuando e a agente comunitário de endemias. Por que esse curso foi criado? Ele foi criado justamente para cumprir o que diz a Lei Federal número 13.595, de 5 de janeiro de 2018. Mas o que é que diz essa lei? Essa lei ela altera as atribuições, ou melhor, amplia as atribuições de nós, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Essas atribuições a gente já pôde ter conhecimento desde quando foram instituídos os gerentes administrativos das UBS, né, que alguns municípios chamam de diretores. Então, para cumprir a Lei 13.595 de 2018, que altera a Lei 11.350, um parecer do Conselho Nacional de Educação, né, por reconhecer a essência e a obrigatoriedade no que diz respeito à reformulação também das atribuições dos ACS e ACE, e respeitando também ao grau de formação dos agentes comunitários de saúde e o agente de endemias, que antes, para ser agente comunitário de saúde e endemias, quando eu fiz o concurso, por exemplo, em 2005, exigia apenas o grau de elementar, que era o ensino fundamental. Hoje, né, o Conselho Nacional de Educação entende que, por conta da essência e obrigação perante a comunidade do agente comunitário de saúde e a sua importância, o Conselho Nacional de Educação, por meio de um parecer, ele cobra, né, do Ministério da Saúde a iniciativa do curso técnico para agente comunitário de saúde e agente de endemias. Esse curso, Márcio, esse curso ele tem alguns objetivos, como, por exemplo, promover a formação técnica dos ACE e ACE, contribuir para a melhoria da saúde da população, fortalecer a atenção primária em saúde em seus tributos, como, por exemplo, acesso e longitudinalidade. Fortalecer a vigilância em saúde e aperfeiçoar as ações, principalmente no combate às endemias. Então, vou começar, companheiro Márcio, dizendo mais uma vez que é uma honra bater um papo com você sobre uma disciplina a qual faz parte da nossa emenda do curso técnico de agente comunitário de saúde, bater um papo para que você que tem um vasto conhecimento em atenção primária em saúde, há 12 anos de experiência, 14 anos como enfermeiro, bombeiro militar do estado de Alagoas, especialista em urgência e emergência. Márcio, a educação permanente em saúde, em linhas gerais, ela, no que diz respeito, enquanto dispositivo, é capaz de promover profundas transformações no serviço, melhorando cuidados aos usuários e os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Diante disso, Márcio, com o vasto conhecimento que você tem na atenção primária e saúde, como enfermeiro de um UBS, poderia identificar quando se inicia a educação permanente em saúde, no que diz respeito ao funcionamento e ao planejamento e associando com o trabalho do agente comunitário de saúde e o agente de endemias. Márcio. Bom, Paulo, a gente está fazendo essa entrevista à noite, né? Boa noite, mas de repente quando você vai passar de manhã ou à tarde, né? Bom dia, boa tarde, seja o horário que for. É uma honra poder participar e agradecer o convite, né? Para poder estar aqui junto contigo, tentando auxiliar e melhorar e contribuir para a formação de todos aqueles que estão empreendendo nessa formação técnica, né? Tanto de agente comunitário de saúde como do técnico de endemias, né? Agente de endemias. E aí, só relembrando um pouquinho, antes de responder a tua questão aí, eu volto justamente para quando eu comecei a ter esse contato com a área de saúde em si, e quando comecei a atuar na unidade básica de saúde em si, no contato com o ambiente de saúde pública, né?
a atenção primária em si. E aí, uma coisa que eu nunca esqueço é que, uma vez que eu entrei na área de saúde, a gente nunca para de estudar. Tudo que a gente vê na faculdade, quando a gente chega na prática, a gente sabe que, às vezes, alguma doença, alguma coisa que aconteceu ali naquele ambiente, relacionada a um estudo específico, tipo uma hipertensão, de repente, a gente vai lá e tem que sempre aprimorar, porque aparece um medicamento novo, aparece um sintoma novo, de repente, né? Uma população está sendo causada por determinada anomalia dentro daquela doença, e a gente sempre tem que estar se capacitando para identificar da melhor forma aquilo. Isso eu falo, de repente, para quem está ali atendendo, né? Mas como é que o agente comunitário de saúde, como é que a agente de endemia também identifica essas coisas, né? Através de uma capacitação. Aí você volta lá para a lei, quando ela reformulou, através do Ministério da Educação, que diz que vocês têm que ter agora uma capacidade intelectual melhor, né, no caso nível médio, para poder atuar como agente. Por quê? Porque a gente tem essa demanda de um leque enorme de doenças que acometem a população da gente, carente principalmente, né? E que vocês precisam ter a ciência para identificar justamente cada moléstia dessa. Porque quando a gente fala de saúde, a gente tenta prevenir, principalmente na atenção primária, né? Tenta prevenir. Então, a gente tenta identificar tudo isso nesse arcabouço, né, através de quando a gente tem uma capacidade melhor intelectual. Então, é cobrado de vocês muito essa capacidade. Né? E a educação permanente está justamente dentro disso, de você já ter uma firmeza ali e poder sempre renovar toda a sua capacidade intelectual relacionada a determinadas doenças, orientações e outros ajustes que você tem que fazer no dia a dia normal, em contato com a população em geral. Né? Porque você vai identificar, né? Toda a sua população. Você tem um leque muito grande e dentro disso aí você tem que ser capacitado através dessa educação para poder estar repassando essa situação. Porque desde o princípio inicial da unidade básica da saúde, né? A gente fala do contato enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? O agente comunitário de saúde. Então, eu tenho uma equipe ali dentro, trabalhando para poder, dentro da unidade, trabalhando para poder tentar prestar um serviço, ali já de atendimento, de um serviço ali dentro, e vocês apontam que está o contato para poder trazer esse paciente para identificar as situações que estão ocorrendo com ele. E se vocês não souberem identificar esse contato, né? Não souberem identificar, do que adianta? Nada, né? Vai mandar aleatoriamente. Mas quando você tem essa capacitação, você consegue dimensionar de uma forma melhor esse contato dos pacientes com quem está ali atuando no atendimento direto. Vocês poderiam responder, de repente, essa primeira situação aí da educação continuada. Excelente, Márcio, excelente. É isso aí, pessoal. Ó, o enfermeiro Márcio Magalhães, na verdade, né, como bem colocou aí, com suas palavras, ele quer dizer que nós, agente comunitário de saúde, agente de endemias, no nosso dia a dia de trabalho, aonde inicia a educação permanente de saúde? Inicia identificando a problemática do nosso cotidiano no trabalho. E não tomar por si só atitudes ou medidas isoladas. Né? Tem que levar ao trabalho a equipe, discutir em equipe, estudar e analisar o caso e ver qual é a melhor solução. É por isso que a educação permanente em saúde é vista como o setor de trabalho, um local onde a gente pode construir o conhecimento também. Né? Não é isso, Márcio? Justamente, eu não sei se você se lembra das várias situações que a gente sempre fazia visitas aos pacientes, muitas vezes dentro do próprio consultório, mas às vezes, quando você vê com uma dúvida, mas é tal paciente, assim, assim, assado, apresentou uma determinada situação. Isso aí pode ser decorrente da hipertensão, da diabetes, ou algum problema de pele, de repente. Lembra que a gente sempre tem esse contato para a gente tentar identificar aquela problemática para poder intervir da melhor forma? Então, isso não deixa de ser uma atualização dentro da comunicação da gente e a gente aperfeiçoar melhor a identificação do paciente para tratar o problema dele. Porque aquilo ali pode ser para aquele paciente e futuramente você vai identificar da melhor forma para uma próxima situação de outro paciente e assim segue, né? Isso não deixa de ser uma própria uma atualização, um tipo de educação. Naquele Permanente de momento, saúde, né, Márcio? justamente. Ô Márcio, perfeito, Márcio. Márcio, o que me veio à mente agora, quando a gente fala de educação permanente de saúde, você, a qual foi um enfermeiro da nossa unidade básica, a qual tive a honra de tê-lo como o meu chefe, meu superior, passa um filme na minha cabeça, como, por exemplo, a UBS, a qual eu faço parte hoje, todos nós sabemos, né, eu faço parte da equipe já há 15 anos, e uma das problemáticas da nossa área é justamente a questão do diabetes. E a gente identificou a problemática, viu que o caso é muito crítico. O que foi que a gente fez? Juntou a equipe, estudar, saber o porquê que a gente tem ainda hoje o diabetes como uma problemática muito grande na nossa comunidade, e estudou o caso, analisou, comunicou a coordenação básica
encaminha enfermeiro especialista na área e discute, faz um momento de educação permanente em saúde com os profissionais, entende todos os casos, para logo após a gente ver qual é a melhor solução para ofertar um serviço de melhor qualidade para a população. Não foi assim, Márcio? Lembrando até naquela época, né, que quando eu cheguei no PSF4, a ajuda da médica, né, da Rosiana, né, Montenegro. A gente tentou realmente, viu qual era a maior problemática, hipertensão diabético. A população era enorme desses pacientes, necessitando de um contato com a gente para poder tentar fazer com que aquele número de pessoas que estavam com aquela problemática tentasse controlar ela e precisar menos da unidade básica de saúde, já que a orientação que a gente tem que passar para eles tinha que ser fundamental para poder fazer com que a coisa começasse a funcionar. E a gente teve êxito nesse sentido, né, porque a gente viu começar as pessoas a dependerem menos do contato com o médico e o enfermeiro, justamente porque a medicação estava sendo controlada, as orientações nutricionais dele estavam sendo dada e controlada também, né? Então a gente teve a intervenção do NASF na época, né? Vocês também, a gente cobrou de vocês para poder trazer as pessoas, identificar aquelas com uma pressão maior, diabetes descontrolada, através dos exames, onde a gente ficava cobrando, né? Então foi todo um arcabouço aí, a gente se programou, deu certo, e a gente viu a coisa funcionar junto com a gente lá. Ainda teve o Salles também, né? Quando veio com a educação física. Verdade. Então a gente conseguiu montar um esquema completo ali, onde a gente viu, a gente sorria, né? Porque a gente via a população melhorar, ter uma qualidade de saúde melhor, naquele sentido, né? Mesmo tendo a sua doença crônica ali, mas percebeu o quanto foi valorizado ali, a gente levantar todos os questionamentos, identificar ali e fazer, dar a resposta, né? Daquele diagnóstico ali, uma vez tratando e fazendo com que ele tivesse uma qualidade de vida melhor. Foi massa ali naquele momento. Verdade, meu amigo Márcio. Márcio, na sua concepção, né, muito experiente na área da saúde, como eu tinha dito logo no início, na sua apresentação, por que ainda hoje, infelizmente, a educação permanente em saúde é vista ainda com tanta dificuldade, principalmente para aplicar no nosso dia a dia? Então, a princípio, uma das dificuldades que eu observei, né, identificando eu como enfermeiro, né, era a gente conseguir sair da unidade da saúde para poder passar por atualizações dentro das situações, várias situações que a gente tinha dentro da básica de saúde, né? Então, a primeira dificuldade era essa. Como é que eu vou estar me atualizando? Então, a gente que depende, por si só não, por si só a gente procura na internet, um curso, uma especialização, uma coisa e outra para poder tentar melhorar. Mas eu sentia falta, eu digo a nível de Estado, uma vez que a gente pertence à unidade da saúde, uma atenção primária é a porta de entrada da saúde, né? Seja do município ou do Estado, né? Porque a gente tem toda uma cadeia por trás da gente, né? Então a gente está ali na ponta, ali embaixo, depois vem a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, né? E aí segue. Então a gente tem essa dificuldade de ter de fora alguém chamando a gente e tentando fazer com que todos os profissionais passassem por uma atualização fora dali do município. E uma vez que eu tinha essa dificuldade para poder estar sendo atualizado, era a dificuldade que vocês aí na ponta, né? Eu acredito que como a gente, a princípio, tinha um contato menor com os agentes de endemias, né? Eles se limitavam muito mais ao trabalho deles de conscientização contra a AIDS e outras situações específicas, mas a gente tinha uma obrigação, então, porque na verdade já funcionava dentro da unidade de saúde, né? Antigamente era só a equipe de médico, enfermeiro, dentista, o agente de saúde e os técnicos, né? Aí, com essa mudança da lei, né, já estava inserindo ali o agente de endemias específico para cada equipe de saúde, vamos dizer assim. Eu acredito que é assim que está, conforme a nova lei, né? Então, aí, nesse sentido, a gente já sentia a dificuldade de estar conseguindo se especializar através da nossa cadeia de comando, né? E acabava que, no dia a dia da correria da saúde, a gente não tinha tanto tempo se não tivesse, vamos dizer assim, aquela folguinha, aquele dia específico para poder a gente sentar e repassar as informações. Que no início, na verdade, era tão corrido que eu tive uma minha experiência, como a gente tinha, né? Mas o início era mais corrido, não tinha muito tempo para parar e especificar algumas coisas. A gente ia tentando levar alguns casos especiais, mas a dificuldade existia, nesse sentido, de ter uma coisa pontual para poder a gente estar tendo essa educação. E isso eu acredito que ocorre até hoje, né? Ninguém para especificamente para dizer, a equipe tal, vamos sentar e vamos avaliar, né? A gente até conseguia fazer isso uma vez no mês, quando fazia produção, a gente avaliava até algumas situações, né? Para poder tentar ver um caso de um paciente específico ou outro, as situações dos hipertensos, do diabético, que a gente tinha aqueles grupos de controle, né? Então a gente tentava especificar aquilo ali, mas que não passava nada muito a fundo. Só quando era o caso de necessidade de uma epidemia ou de algo específico do momento, né? Uma gripe
que estava vindo, uma chikungunya, uma zika, né, quando foi aquela época da Copa, né, que dizimou depois, né, e aí, como você assim, acontece que são momentos que acontecem, mas que são coisas que acontecem, você pode contar no ano, quando vem esses questionamentos das nossas atualizações. É isso aí, Márcio. Márcio, e quando a gente fala da dificuldade, principalmente em aplicar educação, permanente em saúde, só você falando aí, e o que vem na mente é a nossa preocupação diária com questão de metas, né? Questão de metas, a gente fica tão preocupado com metas, com os indicadores, a gente rebater, que a gente acaba não sobrando tempo para uma coisa que é tão importante, que é a educação permanente em saúde. Que é através dela, quando a gente identifica a problemática, que leva para a equipe, discutir em equipe, estudar, analisar e ver qual é a melhor solução para resolver aquela problemática. Mas é assim, né, É, Márcio? É luta. Vai falar, Márcio? sim. Não, sim, é porque quando você fala questão de meta, né, eu acredito que a gente tem que ter uma meta de levar a saúde à população, né? A gente tenta estipular sei lá, um valor diário de pessoas, não dá nem para poder quantificar, mas eu digo, é aquela situação que a gente não pode ficar parado diante de uma problemática da população. Então, a gente tem uma meta de saúde com a população, e não deveria ser uma meta de números para confrontar com uma Secretaria de Saúde, ou o Estado, né, que quer números de atendimento, de identificar pessoas com tal problemática, diarreia, hipertensão, seja lá o que for, né? Então, quando a coisa passar a se tornar mais qualitativa do que quantitativa, acredito que a tendência é melhorar. Essa cobrança de números, eu acredito que só faz com que a gente, às vezes, não pense tanto em parar para discutir as situações, porque a gente fica naquela coisa de bater a meta que é estipulada lá para conseguir. Então, quando a gente tenta quantificar, a gente acaba perdendo um pouco na qualidade. Eu acredito sempre nisso. Então, às vezes que essa cobrança deveria ser diminuída, quando você identifica que uma equipe está mostrando resultado diante da sua população com a qualidade melhor de saúde. Márcio, é perfeito, Márcio, as suas colocações. Por quê? Porque sabemos que uma das características da educação permanente em saúde é justamente essa, né? A equipe, os profissionais da saúde, ter um olhar crítico reflexivo. Então, quando a gente prioriza a quantidade em vez da qualidade, isso faz com que a gente fuja de uma das características mais importantes da educação permanente de saúde, que é ser crítica reflexiva. Vai fazer com que a gente deixe de fazer com que o trabalho não vire uma aprendizagem. Por quê? Porque o local de trabalho é visto como uma aprendizagem, um trabalho para a educação permanente de saúde. Justamente por conta disso. Por ser crítica reflexiva, a educação permanente de saúde, se a gente não partir desse princípio, a gente não leva essa problemática ao setor do trabalho para discutir em equipe, sendo assim, deixando do local do trabalho de ser um local onde a gente pode construir a aprendizagem. Não é isso, Márcio? Justamente, concordo contigo. Ô, Márcio, eu sei que você acabou de vir de uma ocorrência aí, né? Tá no quartel do Bombeiro Militar, no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Então, para a gente ser o mais breve, vamos encerrar a nossa conversa falando agora um pouco sobre educação popular em saúde. Em linhas gerais, Márcio, resumindo, por conta do tempo, eu sei que você está cansado, Não, tranquilo. a educação popular em saúde, ela é vista, a sua prática voltada à promoção, proteção e principalmente a recuperação em saúde a partir dos diálogos e saberes. Assim, Márcio, o que diferencia, né? Porque às vezes muitos profissionais da saúde e a população ainda tem um pouco de dificuldade em diferenciar educação popular em saúde e educação permanente em saúde. Como é que a gente pode diferenciar, Márcio? Você poderia citar exemplos de como isso acontece no dia a dia, principalmente no que diz respeito ao agente comunitário de saúde, o agente de mídias, como é que ele pode diferenciar isso aí? Eu acho interessante nesse momento a gente relembrar situações de quando a gente começou a trabalhar como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como médico, um agente comunitário de saúde, o agente de endemia, que são os que estão mais ali ligados à população, inclusive o dentista também, seus técnicos. Eu acredito assim, quando a gente tinha o primeiro contato com a população, né, de determinada doença, sei lá, até mesmo uma febre com a criança, aí a gente era inicialmente questionado sobre o que está acontecendo, né, através de um pai, uma mãe, uma avó, né, que está criando ali a criança. E aí, muitas vezes, a gente começava a passar uma informação e a primeira questão que vinha, às vezes, ele é tão novinho, né? Ele entende disso, como é que ele vai me ajudar? Né? Muitos dos questionamentos da população relacionados aos profissionais da área de saúde, que estão ali no posto de saúde, muitas vezes, perguntando, ele realmente sabe alguma coisa? Ele é mais novo do que eu, será que ele sabe alguma coisa, né? E aí é quando a gente, depois com o tempo, que vai mostrando que
as atuações da equipe vão dando certo, né, vão orientando, e a população vai criando aquele laço inicial, né? Realmente, eu confiei, deu certo. E, e onde é que está isso? Né? Onde é que está isso? Inicialmente, pelo princípio do agente comunitário de saúde, que no início, realmente, hoje foge um pouquinho mais, mas no início, o agente comunitário de saúde era aquele profissional que está inserido dentro da comunidade, que ele mora ali e vai trabalhar justamente com aquela comunidade, né? E esse contato inicial que ajudava bastante, né? Você sair de uma pessoa da comunidade, um vizinho, né? Uma pessoa dali da rua, para poder passar agora para um profissional que vai estar orientando todo mundo. Aí o pessoal questiona, mas como assim? Né? E, de repente, ele agora é a pessoa que está aqui tomando a frente da comunidade, né? E através dessa educação inicial com a gente, que a gente vai mostrando que a gente tem a capacidade de estar atuando com a comunidade. E uma vez que a gente pontua determinadas situações, por exemplo, quando um agente de endemias vai numa casa para poder orientar a pessoa que, ó, aqui na caixa d'água tem que manter fechada, ela não tem que deixar espaço para o mosquito entrar, vou colocar esse veneno aqui que é químico para poder evitar que as larvas se desenvolvam, né? Vou fazer tal coisa aqui nessa situação. Sai orientando cada coisa na casa da pessoa. E a pessoa começa a ver que ela tem todo cuidado. Mas está aparecendo mosquito. Por que está aparecendo de repente? Está vindo da casa do vizinho. Aí ela vai lá e já orienta o vizinho, para poder questionar ele se ele está tendo os cuidados que ela está tendo em casa. Qual é a cadeia de comunicação? Como começa a dar certo? Não deixa de ser uma atualização para aquela pessoa, fazer com que ela comece a disseminar os conhecimentos relacionados a uma determinada coisa que de repente ela não fazia. O hipertenso, da mesma forma, quando o agente comunitário de saúde vai lá e diz: o senhor está comendo muito sal na sua comida, né? Vamos diminuir aí ou retirar o sal. Olha, tal alimento favorece com que essa pressão suba, tal alimento não favorece. Vai comer tal hora da noite, assim, assim, assim. E uma vez que a medicação que você está tomando, ou está deixando de tomar. Então, uma vez que você está orientando ele ali, ele começa a aprender sobre como ele deve seguir o passo a passo dele para poder ter uma vida melhor relacionada à doença que ele está naquele momento, né? E, com certeza, ele passa a ser um multiplicador daquilo ali. A gente vê isso como exemplo no dia a dia da gente, né? O paciente que ia lá, que já estava orientado e ia para as consultas de rotina, quando chegava alguém novo lá, que de repente estava passando mal lá, eu já ouvia lá na sala de espera: o senhor está fazendo isso? O senhor está tomando medicamento correto? Tá? Muitas vezes a gente já percebia isso, porque é essa transmissão dos ensinamentos que faz com que a população se oriente e se cuide melhor, né? Então, está aí um ponto onde uma cadeia de passagem de informação que vem inicialmente de vocês, agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, que estão ali ligados no dia a dia com a comunidade, né, fazendo com que elas cresçam junto. E aí, quando a gente já vem atender um paciente desse, e ele já vem orientado, muitas vezes questiona a gente, né? Doutor, a gente está aqui, eu não estou botando só na comida, não estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então já vê como a população já vai aprendendo, já vai sabendo questionar as situações que ele faz em casa para poder tentar reverter e funcionar melhor toda essa cadeia de aprendizagem que eu acredito. Então é muito importante, eu vejo isso uma coisa muito significante. E é por isso que é interessante, quando a gente tem essas orientações, quando a gente tem essas atualizações de educação, porque a gente depois repassa para quem? A primeira coisa que a gente faz é no dia a dia da gente, tá ali com o paciente, a gente já vai ter um olhar a mais com o paciente, quando a gente atualiza nossas informações. A gente já vai estar fazendo um levantamento a mais. Esse paciente aqui, por que não melhora? Por que está acontecendo aqui? De repente, uma situação nova, e a gente já vai lá, questiona com ele e tal, já faz com que a mente da gente se abra para um novo mundo, né? Perfeito, Márcio. Márcio, perfeito. Então, para os meus amigos, os companheiros de curso, né, agentes comunitários de saúde e endemia de todo o lugar do Brasil, a qual eu tenho a honra de tê-los aqui, né, no YouTube, para ficar bem claro, pessoal, as colocações do Márcio que foram perfeitas, né, justamente o que diferencia a educação popular em saúde da permanente é justamente essa consideração que a gente tem que ter, dialogar, nós profissionais, né, com a comunidade e considerar esses saberes distintos. A gente não pode É, desconsiderar. Não era isso, Márcio? isso justamente porque a gente também tinha essa dificuldade, né, de encontrar pessoas que estavam tão enraizadas na fonte de saúde dela com ela, elas muitas vezes assim, não, eu dei tal chá, melhorou com isso aqui, mas a gente via que às vezes não era o correto, né? Como coisas absurdas que a gente já escutou falar, que tinha que colocar em tal ferimento, a mulher quando ganhava bebê que tinha que fazer determinadas coisas no corpo umbilical da criança, ou na própria cirurgia que às vezes ela tinha. Então a gente encontrava determinadas coisas absurdas e a gente foi tentando moldar isso aí, porque a gente tem o dito popular e tem os conhecimentos populares que às vezes estão tão enraizados, né? Que fica difícil da gente contornar aquilo ali para poder tentar orientar da forma como a cartilha da gente manda, né? Perfeito, Márcio. Ô, Márcio, a felicidade, o respeito à diversidade, a justiça, a ética, a humanização e, sobretudo, a inclusão social. São os principais valores
da educação popular em saúde ou da promoção em saúde. Nós, enquanto profissionais da saúde, se violarmos esses valores, o que isso pode implicar para a comunidade e, sobretudo, para o resultado final de um trabalho que a gente pode oferecer aos usuários do SUS. Basicamente, a gente vê a coisa desandar, né? De tudo isso que a gente conversou, né, agora, pontuou, né, é você andar justamente na contramão, né? Quando você deixa de valorizar o princípio, que é a comunidade, né? Você deixa de valorizar a comunidade aqui. E você não tem uma cadeia de comando, não tem uma organizada, né, para poder atuar, então você não vai estar levando nada especificamente para aquela comunidade. Um exemplo bem básico que a gente encontra, pelo menos ultimamente eu não tenho tido esse contato direto, mas muitas vezes que eu percebia, por exemplo, em Maceió, que ainda não tinha um aparelhamento bem estruturado da atenção primária, um tempo atrás. Né? Então, o que é que se fazia? Basicamente, só atendimento. A pessoa ia lá com uma ficha sem saber se entendia específico como a gente fazia de perdia, de planejamento familiar, de puericultura, o pré-natal em si. Né? Então, tinha aquela situação só. Não, eu já atendi mesmo. O médico simplesmente atendia. O enfermeiro estava ali justamente de auxiliar o médico. Então, você funcionava às vezes como um mini pronto-socorro, muitas vezes uma entrada de atendimento ali, um posto de saúde que é profissional de outra forma, né? E você não via a coisa caminhar corretamente. Por quê? Fluxo de pessoas muito grande, muitos problemas a resolver, e não tinha tempo para poder colocar esse aparelhamento da organização que deveria ter na unidade básica de saúde. Então, quando você deixa de ter, desde o princípio, de uma organização, de uma especialização para todos, né, para poder saber caminhar corretamente em conjunto, então você não tinha como preparar uma população para poder caminhar junto com a unidade, porque existe uma exigência da comunidade em ser atendida, e existe uma exigência do posto de saúde em dar conta daquela população que está com aquele problema naquele momento. Então a gente via muito isso. Né? E uma vez que você não trata todas as pontuações que você colocou aí, da equidade, da manutenção do serviço, né? Quando você não tem essa cadeia correta, não tem como funcionar. A gente só vê a coisa desandar. E foi como funcionou muito tempo da saúde no Brasil. Né? E graças a Deus a gente tem aparelhado melhor, tem se reestruturado. Eu acredito que hoje, eu mesmo, pelo tempo de profissão que eu tenho, eu consegui perceber o quanto a gente evoluiu, né? E acredito que hoje está bem melhor do que era antes. Então a gente não volta para aquilo. Tenho certeza disso. Os próprios profissionais, desde os que têm um contato direto com a população até outros que estão entrando, já vêm com a capacidade melhor de atuação do que antes. Perfeito, Márcio. Márcio, eu quero aqui mais uma vez agradecer, né, esse bate-papo muito bom que a gente teve sobre educação permanente em saúde e educação popular em saúde, compartilhar, né, da experiência que eu tive com você, como agente comunitário de saúde, a qual você foi o enfermeiro da nossa unidade por muitos anos. Ainda hoje a nossa comunidade sente a sua ausência, né? Você criou um vínculo muito forte com a nossa comunidade, deixou aqui um trabalho muito bem feito no município de Teotônio Vilela, né? Quem fala isso são os usuários, graças a Deus. E eu digo sempre, Márcio, a gente, para ser um bom profissional, a gente tem que ser primeiro uma excelente pessoa, e disso não tenho dúvida que você é. Eu vou passar a palavra para você, Márcio, para você finalizar, né? Mais uma vez agradecer a todos que estão aqui assistindo o vídeo, e sobretudo você que está aí cansado e tirou um tempinho para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre saúde pública, né? No dia de trabalho. Vou passar para você, Márcio. Bom, Paulo, eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui, né, tentando passar um pouco da experiência que a gente adquiriu durante todo esse tempo de contato com a população. Eu tenho muita saudade de todos vocês. Você não era simplesmente um profissional que trabalha comigo, você passou a ser um amigo, né? Então, só tenho a agradecer pela lembrança. Embora a gente tenha essa distância de morar em cidades diferentes, de Maceió e Teotônio são 100 quilômetros aí, mas a gente sabe que a amizade continua, estamos sempre juntos aí. E a minha saudade também é relacionada à comunidade. Isso é uma coisa que eu sinto falta, eu chamei do contato que eu tive, até porque o trabalho, quando a gente sabe que está fazendo um trabalho bem feito, né? Ele vem com aquele, meu filho, muito obrigado, Deus abençoe, né? Então, para mim, não tinha coisa mais gratificante do que a gente também sempre esses agradecimentos dessa forma. De coração, que precisa de mim, sempre estou à disposição. E é só falar aí que a gente sempre chega junto, viu? Abraço, meu irmão, tudo de bom. E espero que todos que estão assistindo e estão estudando aí, né? Se desenvolvendo mais o seu trabalho, que dê certo, né? Obrigado, meu amigo. Eu, mais uma vez, agradeço por ter essa honra de conversar contigo e dar um recado aos nossos amigos, companheiros ACS e ACE, né, que está conosco até agora, e dizer, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, não é isso, Márcio? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo, comente e compartilhe os nossos vídeos para todos os ACS e ACE do Brasil afora, porque nosso objetivo é compartilhar, aprender um com o outro. Márcio, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, meu irmão, um forte abraço e até a próxima. Tamo junto, meu amigo. Abraço. Abraço, amigo. Até mais. Tchau.